Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio da terceira temporada da série Mensagem de Fátima. Nesta temporada, mudamos o foco. Em vez de acontecimentos específicos, vamos explorar personagens que foram fundamentais na vivência e transmissão da Mensagem de Fátima. O segundo episódio será dedicado a São Francisco Marto, o pastorinho que, com apenas 10 anos de vida, demonstrou uma espiritualidade marcada pelo silêncio, pela contemplação e pelo desejo profundo de consolar a Deus. Vamos conhecer a sua infância simples, as experiências espirituais que viveu e como a sua curta existência se tornou um testemunho luminoso para o mundo e para a Igreja. Estamos novamente em Aljustrel, a terra que viu nascer os pastorinhos, local onde cresceram e viveram os primeiros anos da sua vida antes das aparições. Este lugar conserva a simplicidade da vida rural do início do século XX, permitindo-nos sentir mais de perto o ambiente em que Francisco, Jacinta e Lúcia foram educados e amadureceram na fé. Francisco Marto nasceu a 11 de junho de 1908 e destacou-se pela sua profunda vida de oração e constante de união com Deus. Diferente da sua irmã Jacinta, que se movia sobretudo por um grande amor pelos pecadores, Francisco tinha como principal desejo consolar a Nosso Senhor, que via como entristecido pelos pecados da humanidade. Nas aparições, Francisco viveu uma experiência muito particular. Ele via a Virgem Maria, mas não a ouvia, como a Jacinta, nem tinha a missão de dialogar como a Lúcia. Essa diferença marcava ainda mais a sua postura contemplativa. Permanecia em silêncio, absorvendo a presença celestial e respondendo com oração e recolhimento. De fato, gostava de se afastar para rezar em segredo e permanecer em adoração. Não tinha tanto interesse por jogos ou conversas, preferindo a solidão da oração e a companhia da natureza, onde encontrava espaço para estar mais perto de Deus. Muitas vezes, depois das aparições, era visto recolhendo-se sozinho para rezar o rosário, numa atitude de profunda devoção. Um episódio relatado pela própria irmã Lúcia nas suas memórias mostra bem o caráter de Francisco. Ela conta que, após brincar com outras crianças, ele desaparecia para ficar sozinho a pensar em Deus. Quando Lúcia e Jacinta o procuravam, encontravam-no sentado numa pedra ou escondido atrás de uma árvore, em silêncio, rezando. Perguntavam-lhe o que ele fazia ali, e ele respondia simplesmente: estou a pensar em Deus, que está tão triste por causa de tantos pecados. Quero consolá-lo. Esse gesto simples resume a sua espiritualidade. Enquanto Jacinta se preocupava em rezar pelos pecadores para que se salvassem, Francisco voltava-se diretamente para o coração de Deus, buscando aliviar a dor causada pelo pecado da humanidade. Mesmo em tão tenra idade, mostrava uma maturidade espiritual impressionante. Aceitava sacrifícios sem reclamar. Oferecia suas dores em silêncio e recusava protagonismo, vivendo sempre com humildade e simplicidade. Aqueles que o conheceram relatam a serenidade e a paz que transmitia, mesmo diante da doença, gripe pneumônica, que o levaria à morte com apenas 10 anos. Durante a sua enfermidade, enfrentada com grande calma e paciência, Francisco repetia que queria ir para o céu o mais depressa possível, para consolar Jesus. Recusava preocupações com a cura, pedindo apenas que lhe fosse dada a Sagrada Comunhão antes da morte, pois desejava estar preparado para o encontro definitivo com Deus. O testemunho de Francisco deixou marcas profundas na comunidade local e, mais tarde, no mundo inteiro. A sua vida curta, mas repleta de silêncio, oração e entrega, tornou-se um exemplo de como uma criança pode viver intensamente a fé e a união com Deus. Ele recorda-nos que a santidade não está apenas nas grandes ações visíveis, mas também no silêncio, na contemplação e no desejo sincero de estar próximo de Deus.
Num mundo marcado pela pressa e pelo ruído, Francisco ensina-nos o valor da oração silenciosa, da reparação pelos pecados e da adoração humilde que consola o coração de Cristo. O que podemos aprender com Francisco? Eu penso em talvez 3 lições que podemos colher da vida tão breve, mas tão intensa do Francisco. A centralidade de Deus na sua vida. Dizia ele de uma forma tão bonita que gostei muito de ver o anjo, mas gostei mais de ver Nossa Senhora, mas o que eu mais gostei foi de ver a luz, ou de ver Nosso Senhor na luz que Nossa Senhora nos metia no peito. Então conseguimos ver como o Francisco tem Deus como a prioridade da sua vida. Tem Deus como aquele critério que estabelece todas as suas prioridades. E tudo é secundário a partir deste centro na sua vida. E por isso ele dizia tantas vezes, antes o quero consolar. E é tão bonito porque a Lúcia a dada altura pede ao Francisco, quando ele está a morrer, que se lembre dela, das suas intenções. E o Francisco diz, olha, Lúcia, pede antes à Jacinta que eu tenho medo de me esquecer, porque quando eu chegar ao céu só quero consolar Nosso Senhor. Este centro na sua vida do qual tudo gira à volta. E até mesmo noutro episódio em que o Francisco dá conselhos à Lúcia, a dizer para não andar com aqueles rapazes que dizem palavras feias, também a mostrar esta centralidade de Deus na vida dele. Outra lição é, que já falávamos, que é a aceitação daquilo que somos. O Francisco ajuda-nos a vivermos assim, a reconhecer aquilo que somos com as nossas limitações, como ele também tinha as suas limitações. Há pouco um sacerdote na nossa comunidade falava muito disto, que olharmos para os santos com dificuldades, com fragilidades. É tão importante também vermos o Francisco também com as suas dificuldades, mas que partia daquilo que era para ser aquilo que Deus queria que fosse. E por último, a gratuidade. Creio que o Francisco nos ensina esta grande lição de sermos gratos e de sermos gratuitos na relação com Deus, de irmos estar só por estar. É verdade que muitas vezes passamos as nossas orações a pedir, mas o Francisco ajuda-nos a dar este passo gratuito, da ação de graças, de viver a consolar Nosso Senhor. E também na relação com os outros, a não buscarmos recompensas, a sermos aquilo que temos que ser. Por isso, do Francisco não temos nada escrito, a não ser aquela assinatura que guardamos com tanto carinho, mas lembra-nos que esta gratuidade e a nossa identidade está em Jesus, aquele que nos criou. Não deu entrevistas, não publicou nada, mas nem por isso ficou desconhecido. Guardamos dele este amor, esta centralidade de Deus e como candeia que é, como chamou João Paulo II, sobre os pastorinhos, como candeia que é, nos quer ajudar também a nós a seguirmos o Cordeiro como ele também e tão bem seguiu. De que forma o silêncio e a contemplação de Francisco diante das aparições refletem a sua dimensão teológica? Então, para falar do silêncio e da contemplação de Francisco diante das aparições, gosto de partir de um desenho em que Francisco aparece assim, com as mãos nos seus ouvidos. E claro, recorda o facto do Francisco, dos 3 pastorinhos, ser aquele que não escutava nem as palavras do anjo, nem as palavras de Nossa Senhora. E muitas vezes, e de muitos modos, olha-se para esse facto com pena. O Francisco não escutava, coitadinho. Mas gosto mais de pensar que isso potenciou a sua visão e por isso eu gosto também de o ver aqui, com os olhos vivos. Porque ficou muito sensível, por esse facto, eu creio, à beleza que contemplava, aquilo que via. E é verdade que já o seu caráter mais tímido e mais reservado, como a Lúcia e o seu próprio pai contam nos testemunhos, também potenciou essa sua contemplação e o seu silêncio na forma de se relacionar com Deus. E é verdade que sabemos que o Espírito Santo dá os carismas que lhe apraz, como lhe apraz, e por isso gosto de pensar que assim o facto do Francisco ter uma vivência tão diferente das aparições também nos lembra a nós que cada um de nós tem uma relação específica e única com o Senhor, também com Nossa Senhora e, na verdade, na vivência da fé. Por outro lado, o Francisco, no seu silêncio e na sua contemplação, recorda-nos este modo de estar também pelas terras de Aljustrel, dos Valinhos, da Loca do Cabeço, em que conta a Lúcia que muitas vezes se desviava, se afastava para rezar solitário nos montes daqui, da Cova da Iria. E se ficarmos bem atentos, vamos lembrar-nos até de alguém que ele se assemelha nesta sua oração mais silenciosa e solitária. E claro, Jesus,
Por isso eu creio que este jeito também de rezar do Francisco nos lembra o próprio Jesus, que podíamos ter tantas citações do Evangelho em que nos lembra que Jesus se distanciava para rezar sozinho nos montes. Por isso o Francisco, mais esquivo em falar com outras pessoas, prefere contemplar, ou como costumava dizer, gosto de pensar em Deus. E assim, desde as primeiras aparições, muito atraído por Nosso Senhor e por Nossa Senhora, distraía-se a pensar neles tantas vezes. Como a contemplação das aparições, sem falar ou ouvir diretamente, manifesta uma teologia de presença de Deus e da fé silenciosa. Francisco é aquele menino contemplativo, já falávamos. E creio que podemos dizer dele o que também diz um autor, Pedro Miguel Amé, sobre Nossa Senhora, que aquele menino só tinha olhos, e não só pelo facto dele só ver nas aparições e de não escutar, mas porque nos ensina a importância da pausa, de estar, de ser, mais do que fazer. E gosto de recordar quando Nossa Senhora disse à Lúcia no final da aparição de julho, quando revelou o segredo, a dizer que não o digam a ninguém, mas que ao Francisco sim, podem dizê-lo. E gosto de pensar que o Francisco é quase como se a nossa representação nas aparições, que também não ouvimos, mas que de alguma forma o facto da Jacinta e da Lúcia terem que ir contar no final de cada aparição as palavras a Francisco, eu gosto de pensar que também nos contam agora a nós, e o Francisco também nos conta agora a nós, o que é que esta mensagem significa para nós hoje. Francisco lembra-nos então que nos definimos muito mais pela interioridade do que aquilo que os nossos olhos podem captar. E por isso essa importância de estar, de ficar nos bocados com Jesus. E por isso parto também para falar da contemplação desta pintura, em que nos recorda o sacrário da paróquia de Fátima, onde o Francisco fazia tantas vezes companhia a Jesus escondido, como lhe chamavam. Por isso esta contemplação tem um lugar também assim especial no coração do Francisco, na adoração, no estar com Jesus no sacrário. E ele dizia à Lúcia, sabemos que o Francisco sabia que ia morrer em breve, portanto dizia à Lúcia, olha, tu vai à escola que eu fico aqui com Jesus, a fazer companhia a Jesus. E a Lúcia conta que às vezes passavam 2, 3 horas e regressava e o Francisco estava na mesma posição, sentado, e sabemos que há ali uma altura em que a igreja estava a ser renovada e tinha a pia batismal à entrada da igreja e o sacrário também estava à entrada da igreja, da paróquia, e o Francisco sentava-se encostado à pia batismal a contemplar Jesus, a rezar a Jesus, a estar com Jesus. E eu creio que é uma boa imagem para nos falar também da sua curta e breve vida de Francisco, que ficou assim, que a passou entre a pia batismal e o sacrário. Podemos dizer, entre o batismo e a Eucaristia, entre saber-se filho muito amado e não querer outra coisa senão consolar Jesus, em estar com Ele. E por isso creio que o Francisco também nos desafia, neste seu silêncio orante e contemplativo, também a nós, a aproximarmos desta luz tão viva, neste sol da Eucaristia, e o facto de nos aproximarmos desta luz que vai também dissipando as escuridões que andam no nosso coração. Porque Francisco via a oração e o sofrimento como uma forma de consolar a Deus pelos pecadores. Podemos dizer que o Francisco desenvolveu uma espiritualidade da consolação, algo que se manifesta muito ao longo de toda a sua vida. O Francisco desejava muito, muito consolar a Nosso Senhor, que estava tão triste. Procurava evitar pecar, procurava não magoá-lo mais. E por isso gosto de o pensar assim, como neste desenho. Francisco encostado ao peito de Jesus. Lembra-nos também aquele momento de João encostado ao peito de Jesus reclinado, mas Francisco assim, a querer consolá-lo. E, portanto, eu creio que Francisco levou assim a peito as palavras do próprio anjo. De tudo o que puderdes, oferecei sacrifícios, oferecei-vos constantemente. E o Francisco vivia assim, a desejar constantemente consolar o Senhor. A Lúcia falava do Francisco dizendo, dizia da Jacinta, que era insaciável na prática do sacrifício. Eu creio que do Francisco nós podemos dizer que era insaciável no desejo de consolar a Deus. E de algum modo também o Francisco se assemelha ao Senhor nesse sentido, porque se pensarmos na palavra consolatio, da raiz de consolação, diz-nos que é estar na companhia, e o facto de estar com alguém na sua solidão que deixa de ser solidão. E o Francisco tinha este desejo imenso de não ter Jesus sozinho, de estar com Ele, de lhe fazer companhia, de estar uns bocados cada vez mais com Ele. Por isso assemelha-se a Deus no sentido em que Deus é este Deus connosco, que quer estar connosco nas nossas solidões, que é o Emmanuel, que quer estar com.
E também nos desafia a nós a estarmos assim neste lugar, a sermos consoladoras de Jesus e de todos os nossos irmãos. Que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, portanto temos no nosso ADN esta consolação e por isso que também saibamos consolar e estar insaciáveis nessa consolação. Mas essa consolação no Francisco também não ficava só na relação com Deus, transbordava na relação com a sua prima e a sua irmã Jacinta. E, por exemplo, em agosto, quando estão na prisão, e dizia a Lúcia que estavam tristes, e a Jacinta especialmente triste, com saudades da mãe, como é óbvio, o Francisco tentava consolá-la, dizendo-lhe: ó Jacinta, a mãe, se não a tornarmos a ver, paciência. O pior é se Nossa Senhora não volta mais. E dizia para oferecerem aquele sacrifício, aquele sofrimento pela conversão dos pecadores. E assim, ao seu jeito consolador, procurava consolar também a Jacinta. Na sua opinião, como a sua atitude de humildade e simplicidade revela a compreensão da santidade cristã? Foi crescendo muito em humildade e simplicidade. Podemos ver em momentos tão variados que nos conta a Lúcia nas suas memórias. E parto de um episódio em concreto, e a partir desta imagem, desta pintura, que nos lembra da simplicidade dos pastorinhos que gostavam tanto de contemplar as estrelas, o nascer da lua, que chamavam a candeia de Nossa Senhora. Enfim, esta simplicidade de estarem assim juntos. Relembra-nos outro episódio da vida do Francisco, também da Jacinta e da Lúcia, em que vem um grupo de gente, como tantas outras vezes, ao encontro dos pastorinhos para lhes fazer muitas perguntas e pedir intenções. E diz a Lúcia que decidem colocá-los em cima de uma parede que havia lá e que o Francisco disse que não, que tinha medo de cair. E então conta a Lúcia que uma senhora que chega com uma filha a procurar a Lúcia e a Jacinta não consegue chegar a elas, que estão muito concorridas, então aproxima-se de Francisco, que está em baixo do muro, e que ajoelham-se diante dele a pedir uma graça, a pedir uma intenção, e o Francisco não faz nada mais, nada menos que ajoelhar-se com elas e começarem a rezar o terço por essa intenção. E devagarinho, conta a Lúcia, que as pessoas das suas perguntas curiosas se aproximam de Francisco e começam também elas a rezar. Então este episódio tão bonito mostra-nos como o Francisco estava assim no lugar onde deveria estar, em baixo. Acho que é um bom episódio para nos falar desta humildade do Francisco. E humildade é bonito porque vem do latim humus, que significa terra. E Francisco é este menino que está assente com os pés na terra. Não queria alturas que não lhe pertenciam, queria estar no lugar onde deveria estar. E por isso desafia-nos a estarmos e a escolhermos estar em baixo, como ele. E não estar lá em cima, a caminharmos com realismo no chão que pisamos. Outro momento que podemos falar sobre a humildade do Francisco é o facto de, como já falávamos, que o Francisco não ouvia Nossa Senhora e da boca dele nunca ouvimos uma crítica sobre isso, nem uma resmunguice, diríamos nós, pelo facto de não escutar. Talvez goste de pensar que ele tivesse uma luta interior sobre isso, mas vive-a com paz e com a serenidade e ensina-nos isso mesmo, de aceitar com verdade aquilo que nos é dado a viver. E Francisco ensina-nos esta humildade e de deixar que fossem duas meninas que lhe contassem no final das aparições o que é que disse o anjo, o que é que disse Nossa Senhora, e ficar assim, sem se comparar e sem se perturbar por essa diferença, a caminhar na verdade, reconhecendo tudo que Deus lhe dava naquela circunstância. Qual é o significado teológico de Francisco oferecer os seus sofrimentos em silêncio, sem procurar protagonismo? Para falar de como Francisco se configura com Jesus, que dá tudo para nos salvar, vou arriscar partir de uma outra imagem, desta aqui, que fala mais de gestos e de um gesto do que palavras. Esta pintura lembra-nos um episódio da vida do Francisco, em que encontra um rapazito com um passarinho na mão e Francisco faz de tudo para ter esse passarinho. E conta a Lúcia que o Francisco oferece-lhe 2 vinténs e o rapaz aceita, mas que diz que quer antes o dinheiro antes de libertar o passarinho, de lhe dar o passarinho. Então Francisco faz todo o regresso, de volta à casa a buscar o dinheiro, volta com o dinheiro, entrega o dinheiro ao rapaz e o rapaz dá-lhe o passarinho. E o Francisco liberta o passarinho e diz a Lúcia que o Francisco batia palmas de contente e dizia: tem cautela, não te tornem a apanhar. E eu creio que este episódio espelha, na verdade, toda a vida do Francisco, que deseja colaborar com Deus na história de salvação, nesta liberdade de todos nós, de que fiquemos livres, e assim gosto de olhar para esta imagem também, que tem
este arame farpado que nos lembra também as nossas prisões. E gosto de pensar que Francisco, unido a este Jesus que se entrega e que nos quer salvar, como se alegra também de contente quando nos libertamos das nossas prisões, que nos afastam desta liberdade que Deus nos salva, para a qual Deus nos criou. E que nos diz também a nós: vai e não deixes que te tornem a apanhar. De que maneira a vida de Francisco ilustra a relação entre infância e vocação espiritual na teologia católica? Eu creio que o Francisco e também a Jacinta nos lembram que a grande vocação espiritual é voltarmos a tornarmos como crianças. É no próprio Evangelho que temos esta certeza de que se não nos tornarmos como crianças não entraremos no reino. E o Francisco e a Jacinta podem nos ajudar a isso, não tanto pela idade, nem pelo facto de serem infantis, não é nada disso, mas daquela infância espiritual que nos lembra também aquela passagem de Nicodemos, de voltar, de nascer de novo, que não tem que ver com voltar ao ventre da mãe, mas de nos pormos nas mãos de Deus, crianças, pequenas, confiadas, naquele abandono de quem confia, como também nos lembra tanto de Santa Teresinha do Menino Jesus, a pequena via, acessível a todos, de nos colocarmos nas mãos do Pai. E creio que o Francisco podia ser aquele menino que fala um poeta português, Carlos Queiroz, podia ser para nós o mestre. Esse poeta escreve: menino, queres ser o meu mestre? Contigo teria tanto que aprender. Menino que brincas no jardim, tu sim podias ser um mestre para mim. O Francisco poderia ser este mestre para nós, que nos leva também a esse jardim que nos lembra o Éden, aquele momento em que só confiávamos em Deus. E podia nos conduzir também àquele mestre entre os doutores da lei, que nos faz levar a esta infância espiritual necessária para fazer parte deste reino. São Francisco Marto faleceu a 4 de abril de 1919, com apenas 10 anos, deixando um testemunho de fé, humildade e amor a Deus, que continua a inspirar gerações. Beatificado a 13 de maio de 2000 pelo Papa São João Paulo II e canonizado a 13 de maio de 2017 pelo Papa Francisco, o Pastorinho de Fátima é um exemplo de oração silenciosa, entrega e desejo de consolar o coração de Jesus. A sua vida, embora breve, mostra que a verdadeira santidade e felicidade não dependem de grandes feitos visíveis, mas da capacidade de viver em intimidade com Deus, oferecendo pequenos sofrimentos do dia a dia e praticando a devoção com o coração aberto. Francisco ensina-nos que, mesmo em silêncio e sem protagonismo, uma alma pode ter um impacto profundo no mundo. A irmã Lúcia, prima de Francisco, diz na quarta memória: no que ele, o Francisco, se entretia mais quando andávamos pelos montes, era sentado no mais elevado penedo a tocar o seu pífaro ou a cantar. Se a sua irmãzinha descia para comigo dar algumas corridas, ele lá ficava entretido com as suas músicas e cantos. Depois, lá ia conosco para a velha eira brincar, enquanto esperávamos que Nossa Senhora e os anjos acendessem as suas candeias. Animava-se também a contá-las, mas nada o encantava tanto como o lindo nascer e pôr do sol. Enquanto deste se avistava algum raio, não investigava se havia alguma candeia já acesa. Nenhuma candeia tão bonita como a de Nosso Senhor, dizia ele a Jacinta, que gostava mais da de Nossa Senhora, porque dizia que não fazia doer a vista. E entusiasmado, seguia com a vista todos os raios que, dardejando nos vidros das casas das aldeias vizinhas ou nas gotas de água espalhadas nas árvores e matos da serra, os faziam brilhar como outras tantas estrelas, a seu ver, 1000 vezes mais bonitas que as dos anjos. São Francisco Marto continua a inspirar os fiéis, lembrando-nos que a santidade está ao alcance de todos, independentemente da idade ou da visibilidade das nossas ações. É uma santidade marcada pela entrega, humildade e desejo de agradar a Deus, mesmo nas coisas simples da vida. Recordo, uma vez mais, que os episódios do programa A Mensagem de Fátima serão transmitidos no primeiro sábado de cada mês, com repetição no dia 13. Hoje, porém, refletimos sobre os ensinamentos de São Francisco Marto. O poder do silêncio e da oração.
Francisco nos mostra que mesmo sem palavras ou grande visibilidade, a oração silenciosa e a oferta de pequenos sacrifícios têm um poder transformador imenso. A humildade e a simplicidade. A sua vida demonstra que a santidade se manifesta em atitudes simples, na obediência a Deus e na aceitação silenciosa das dificuldades. A santidade desde a infância. Francisco nos lembra que a idade não é obstáculo para viver em profunda união com Deus. Desde criança, ele buscou consolar o coração de Jesus e servir a Deus com fidelidade. O amor pelos outros. Mesmo em silêncio, Francisco oferecia suas dores por todos os pecadores, ensinando que o nosso amor e entrega podem alcançar muito além do que imaginamos. São Francisco Marto ensina-nos que a santidade é uma questão de coração, entrega e amor a Deus, e que cada gesto, oração e sacrifício, por menor que pareça, pode ter um impacto profundo no mundo. A sua vida breve permanece como luz que inspira gerações a seguir o caminho da fé, do amor e da devoção. Dedicaremos o próximo episódio àquela que ficou mais algum tempo, a irmã Lúcia de Jesus, aquela que dedicou a sua vida a difundir a mensagem de Fátima e que neste programa temos estado a retratar. De Fátima para o seu coração. Até o próximo episódio.